Então, hoje, nós vamos estudar um pouco sobre Esther, baseado no próprio livro, né, que leva esse nome. É um livro pequeno, vale muito a pena ser lido novamente. Nós não temos tempo suficiente aqui para tratarmos de todos os detalhes, de todos os ensinamentos que são possíveis de se extrair deste livro. Mas eu vou destacar alguns pontos que eu considero relevantes na história de Esther. O nosso texto base está em Esther 4, de 13 a 14, e diz o seguinte: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura é que fostes elevada a rainha. Aqui, a gente só precisa tomar cuidado com a expressão casa de teu pai, porque Esther era órfã. Ela foi criada exatamente por Mordecai, que era seu primo. Então, aqui, a casa de teu pai tem um sentido mais amplo, tá? Então, qual que era o perfil desta mulher? Ela era uma jovem judia, órfã. Ela foi criada por seu primo, Mordecai, e eles estavam vivendo na Pérsia. Mesmo depois da autorização dos judeus para voltarem para Canaã, né, porque eles estavam exilados, Mordecai e Esté permaneceram na Pérsia. Então, é importante nós avaliarmos este contexto. Eles não estavam em Canaã, eles estavam na Pérsia, mais especificamente numa cidade chamada Suzã. Então, ela era prima e filha adotiva de Mordecai. Vejam, em Esther 2, de 5 a 7. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que foram transportados de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Vejam que aqui a Pérsia havia vencido os babilônicos. Então, aqui eles já não estavam mais sob o jugo dos babilônicos, e sim do reino persa. Mordecai, o texto identifica, ele era judeu, ainda identifica a tribo dele. Daqui a pouco a gente vai ver qual a importância de identificar a tribo. Ele era da tribo benjamita. Ele criara Radassa, que era o nome judeu de Esté, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe. Ela era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Nós podemos também concluir que, em determinado ponto, Esther foi ousada, porque ela foi até a presença do rei sem ser convidada. Daqui a pouco a gente vai estudar um resumo da história, mas guardem isso. Em um determinado ponto, ela foi ousada, que nós estamos tentando traçar o perfil dela. Então, ela foi até a presença do rei, mesmo sabendo que ela não podia fazer isso, sem ser chamada. Mas, pela providência de Deus, ela estava no lugar certo, na hora certa, e já com o coração alinhado. E isso foi a partir de um determinado momento, porque antes ela estava na Pérsia, já tendo assimilado os costumes da Pérsia. Então, o contexto era ainda como se fosse o exílio, porque eles não voltaram para a terra de Canaã, eles permaneceram em Suzã. E o livro de Esther é um livro peculiar, porque não tem promessas messiânicas no livro, como a gente vem estudando, né, em todas as mulheres que nós estudamos. Não há promessas explícitas, né, expressas,
Deus não é mencionado expressamente, e a única disciplina espiritual que é mencionada expressamente é o jejum. Então, qual que é o resumo dessa história? Então, nós estamos falando do período persa, né? Do povo que venceu os babilônicos e que dominou boa parte do mundo antigo daquela época, né? O rei persa era um rei poderoso e ele fazia questão de mostrar isso para todas as pessoas. Ele era chamado de Xerxes, ou dependendo da sua versão, Assuero. E ele fez uma festa para mostrar todo esse poder e riqueza que ele tinha, na realidade, para ostentar todo esse poder que ele tinha. Mas nem o coração da esposa dele, que era a rainha Vasti, ele tinha. Porque num determinado momento, ele determinou que Vasti comparecesse na festa usando a coroa e ela se recusou. Então aqui nós já começamos a ver algumas coisas. Um homem que se julgava todo poderoso, vaidoso, e fazia questão de ostentar isso, não era capaz de ter o coração da sua esposa. E em razão dessa desobediência, Vasti perde o posto de rainha. E depois de algum tempo, né, passou-se um período até este acontecimento e o decreto que foi baixado para que o rei encontrasse uma nova rainha. Então ele determinou que as virgens fossem levadas até o palácio para que ele escolhesse uma nova rainha. E vejam que não é nenhum concurso de beleza glamuroso. Não, era basicamente um sequestro, um rapto dessas jovens que eram levadas contra a sua vontade para o palácio para dormirem com o rei e o rei escolher dentre elas qual que ele gostaria que fosse a rainha, qual que ele colocaria no trono. Esther era uma dessas mulheres que foi levada. E Mordecai deu uma orientação para ela, de que ela não dissesse que ela era judia. E Esther vai para o palácio, não declara o seu povo, a sua origem, a sua linhagem, porque o próprio Mordecai havia dito isso, para ela fazer isso. Vejam, duas pessoas que faziam parte do povo de Deus, que até os nomes mudaram, né? Mordecai não era nome de judeu. Nós já vimos aqui que o judeu, para o judeu, o nome tem uma importância significativa. E geralmente eles vinculam o significado do nome a alguma bênção do Senhor, algum acontecimento que Deus permitiu na vida deles. Então, o nome para o judeu tem um significado. Mas aqui Mordecai já está tão assimilado à cultura persa que o único nome que é mencionado é Mordecai. E até o de Esther. Provavelmente ele, que foi quem a criou, trocou de Radassa para Esther. Então, durante todo esse tempo que Esther passou no palácio, mesmo após ser escolhida como rainha, porque acabou que o rei se deitou com várias delas e amou mais a Esther do que a qualquer outra, e decidiu que Esther seria a rainha. Mas vejam que durante todo esse tempo, nós podemos concluir pela leitura do livro de que Esther não abriu mão dos costumes do palácio. Ela não recebeu a instrução da palavra, ela não tinha uma vida de oração, até porque se ela tivesse, todos saberiam que ela era judia. O livro não menciona, mas também não diz que descobriram a origem dela antes de um determinado momento que nós vamos chegar. Então, nós podemos concluir que tanto ela quanto Mordecai já haviam assimilado a cultura persa. Mas como tudo nesta vida, né, por mais distante que nós andemos do Senhor, o Senhor continua sendo Deus. E os atributos de Deus não mudam. E Deus, nós já estudamos, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é gracioso, ele derrama graça. Lembram do cântico? Começa dizendo isso. Hoje eu vim aqui buscar graça.
Então, num determinado ponto, Mordecai fica numa situação limite. Por quê? Porque nesse contexto todo, havia um homem que era o segundo na escala do império, que chamava Ramã, que no acesso de loucura dele também, de orgulho, de vaidade, ele determinou que todos os homens deveriam se dobrar perante ele. E Mordecai, provavelmente, chegou à conclusão: basta, basta de assimilação. Não vou me curvar diante deste homem. E por causa disso, Mordecai ganhou o ódio de Amã. E Amã, não contente com isso, vejam, todos os homens se dobravam para Amã. Apenas um não se dobrou. E esse um foi capaz de tirar a paz de Amã. Foi capaz de tirar a alegria de todos os demais que se curvavam. Assim é o orgulho, assim é a vaidade. Não importa que eu já tenha todas as riquezas, eu quero mais uma. Não importa que todo mundo faça a minha vontade. Se um me contrariar, aquilo vai incomodar o meu coração. Mas lembrem-se que eu disse no começo, que às vezes a gente olha para o livro de Esther com um olhar de julgamento. Vamos caminhar. Amã, não contente com isso, com esse decreto de que todo mundo deveria se dobrar perante ele, ele dá mais uma escalada, anda mais um degrau no orgulho e leva o rei a decretar a morte de todos os judeus, por causa de um que não se dobrou. Mordecai, então, quando fica sabendo disso, ele se cobre de pano de saco e cinza, e essa notícia, ele fica lá na porta do rei, e essa notícia chega até Esther. Percebam, lembra que eu falei que Mordecai era da tribo benjamita? Ele era da linhagem da qual viria a semente, que traria a redenção, já prometida desde lá do Éden. E Amã também descendia, ele era agagita, ele era descendente do rei Agag, que Deus tinha determinado que Saul destruísse, porque eles tinham feito muito mal para o povo do Senhor. E Saul não cumpriu essa ordem por completo, até por isso ele perde o trono. Então, quando a notícia de que Mordecai estava lamentando, chorando, com pano de saco e cinza, chegou até Esther, Esther mandou roupas para ele, mas Mordecai não aceitou. Então, Esther envia um eunuco para saber o que estava acontecendo, que Mordecai não quis nem aceitar as roupas. E Mordecai, então, conta toda a história para Esther. E manda o recado para Esther, né? Que ela deveria interceder perante o rei. No primeiro momento, Esther fala: olha, eu não tenho todo esse poder, né? O rei já não me chama tem um mês, e eu não posso ir até a presença dele sem ele me chamar, porque eu posso morrer. Lembram do cântico? Ela temendo o fracasso, temendo a morte, porque ninguém podia chegar até o rei sem ser chamado. Se isso acontecesse e o rei não apontasse o cetro para a pessoa, essa pessoa morreria. Contam os historiadores que sempre atrás do rei ficava um soldado forte com uma arma bem grande para eliminar a pessoa que fosse até o rei sem ser chamado e ele não levantasse o cetro. Quando Esther, no primeiro momento, manda falar para Mordecai: eu não tenho como fazer isso, porque se eu fizer sem ele me chamar, eu morrerei. Veja, até o presente momento, ela ainda estava negando a sua identidade, negando a sua identificação, negando o seu próprio povo e negando a sua responsabilidade dentro desse povo. E Mordecai exorta Esther com relação à sua responsabilidade. Vejam o que diz Esther 4, de 13 a 14. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus,
Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Prestem atenção nas duas partes. Na primeira, no versículo 14, quando Mordecai diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Vejam que eu disse que não se fala em Deus expressamente, mas aqui Mordecai expressa a sua confiança na providência de livramento. E a providência de livramento só podia vir do Senhor. Ele está dizendo, Esther, se você ficar calada, eu confio que de outra forma se levantará socorro e livramento para os judeus. Então aqui ele expressa a confiança que ele tinha de que Deus ia livrá-lo. Vejam que aquele homem lá atrás, assimilado à cultura dos persas, agora já numa situação diferente. E ele exorta Esther. Ele diz para ela: será que não foi para esta hora que você foi elevada a rainha? Mordecai declara a sua confiança no livramento, mas ele também chama Esther à responsabilidade. E Esther finalmente se decide. Ela diz no versículo 16: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Vejam, mesmo estando vivendo num contexto completamente pagão, mesmo vivendo e sendo esposa de um rei completamente pagão, e tendo assimilado por muito tempo os costumes daquela cultura, as benesses daquela cultura, tanto ela quanto Mordecai chegaram num momento em que eles se identificaram. Não só se identificaram, como também assumiram a sua parte no corpo do povo de Deus, assumiram o risco que isso poderia significar. Ela diz no final: se perecer, pereci. Ou seja, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E às vezes a gente fica julgando quando olha para a história de Esther, né? O que que essa moça pensa, né? Provavelmente, a palavra diz que ela recebeu o favor de todos eles, né? Dos eunucos, recebeu o favor do rei. Então, isso provavelmente a influenciou de alguma forma. Quantas vezes nós também estamos neste mundo caído e às vezes no nosso trabalho, nos nossos amigos, na nossa própria família, nós não nos identificamos como parte do povo de Deus, com a responsabilidade, inclusive, de sermos sal e luz para todas aquelas pessoas que ainda não declararam, não reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador e único Senhor. Então, nós não somos muito diferentes, né? De Esther, de Mordecai. Nós também, às vezes, agimos dessa forma. Nós não podemos nos esquecer que Esther era do povo de Deus, né? Ela era pecadora, como nós, santificada, sim, no sentido de ser separada pelo Senhor, mas não imune a todas as falhas que este mundo, né, às vezes nos encaminha. Mas é tão lindo podermos olhar que mesmo nesta caminhada errante, porque aqui a gente fala rapidamente, mas isso aqui foram alguns anos, né, nessa caminhada de Mordecai e Esther. Mesmo nessa caminhada errante, há um Deus que olha, perdoa, derrama graça, derrama misericórdia e resgata. Nós temos falado muito de resgate durante todos os estudos que nós fazemos. Então, vejam, Esther se decidiu.
O pior não tinha passado. Imaginem como que ela se sentiu, né? Indo até o rei sem que ele a chamasse. Ela sabia que se ele não levantasse o cetro, ela morreria. Mas como Deus resgata, quando Deus chama, ele também derrama graça, derrama discernimento, derrama sabedoria. E foi assim que Esther agiu, com prudência e sabedoria. Porque quando ela vai até o rei, ele aponta o cetro para ela, né? Então ela já fica aliviada, mas o pior ainda tinha que ser feito, que era dizer que ela era judia e que ela estava intercedendo pelo povo dela. Mas ela foi muito sábia, porque ela não revelou de imediato qual era a petição dela, e o rei sabia que devia ser alguma coisa importante, porque ela arriscou a própria vida para ir lá. E o rei diz: pode me pedir, eu te dou até metade do meu reino. Mas Esté, prudentemente, não disse nada, apenas disse que queria um jantar entre ele e Amã. E quando acontece o primeiro jantar, Esther também não diz nada. Ela pede um segundo jantar. E nesse meio tempo, imaginem Amã, um homem orgulhoso, tendo um jantar exclusivo com o rei e com a rainha. Ele sai todo feliz do jantar, todo cheio de si, para ir contar para os seus familiares do jantar. Só que ele encontra de novo Mordecai, que não se dobra. Mais uma vez, um único homem tira toda a alegria que ele tinha sentido por aquele jantar. E uma coisa muito interessante, ele vai para casa e alguém aconselha a fazer uma forca para enforcar Mordecai. Naquela noite, o rei não dormiu. E quando o rei não dormia, ele pediu alguém para ler para ele. E alguém leu o registro lá das crônicas do rei, e estava registrado lá que Mordecai tinha denunciado um atentado contra o rei, e que por conta disso o atentado não aconteceu. E o rei fala: alguém deu alguma honra para Mordecai? E a pessoa disse: não, não deu. E Amã foi até o palácio para pedir o rei que enforcasse Mordecai, e por ironia, o rei pergunta para Amã, antes que ele falasse qualquer coisa: o que você acha que deveria ser feito para se honrar um homem? Amã achou que era com ele, né? Então ele caprichou. Ah, eu pegaria o seu cavalo, com as vestes reais. O rei falou: pois bem, então faça isso com Mordecai. Imagina, a pessoa orgulhosa que tinha ido lá, pediu o rei para enforcar Mordecai. E a situação vira completamente. E ainda não aconteceu o segundo jantar. Pois bem, no segundo jantar, Esther 7, de 1 a 6 diz: veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Vejam como ela foi sutil. Primeiro ela falou que a vida dela estava em risco e depois ela falou na vida do povo dela. E ela não disse quem ela era. E Amã ficou bem perturbado com tudo aquilo. E o rei Assuero saiu para pensar um pouco sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e nisso Amã se jogou lá no lugar onde Esther estava sentada, e quando o rei voltou, o rei ficou indignado, porque ele achou que Amã estava se aproximando, e era proibido se aproximar, né, da rainha. Então, talvez naquele momento,
o rei Assuero encontrou a saída, né, para o que ele devia fazer. E Mordecai, Amã, foi enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. E uma vez um decreto do rei editado, né, que era para matar todos os judeus, as leis dos persas não se revogavam, diferente do nosso sistema, né? As leis podem ser revogadas no nosso sistema. No sistema persa, não. Mas depois nós vamos ver que eles encontraram também uma saída para isso, porque depois que tudo isso aconteceu, Mordecai passou a ser o segundo na linha do poder, no lugar de Amã. E os judeus foram autorizados a resistir a esse ataque, né, que eles sofreriam num dia tal, lá que esse decreto tinha determinado. E o que aconteceu? Muitos passaram para o lado dos judeus. Muitos passaram a fazer parte do povo de Deus, eles não atacaram. E aqueles que atacaram os judeus tinham autorização através de um decreto, né, também, que os autorizava a resistir a este ataque. Então, nós podemos concluir, tem muito mais desta história. Se vocês lerem, né, todo o livro, é rapidinho, são 10 capítulos, vocês vão ver com atenção que existem muitas outras lições que nós podemos tirar deste livro, tirar da história de Esther e da história, por reflexo também, de Mordecai, porque elas caminham praticamente juntas, né? Mas qual que foi o processo? Qual que foi o papel de Esther neste processo? Nós precisamos entender que tudo nessa vida é um processo. A nossa própria santificação é um processo que começa quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e continua até passarmos para a eternidade. É um processo. E neste processo, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos vacilar, nós vamos ter medo, nós vamos ter angústia. Mas nós podemos colocar tudo isso diante do Senhor. E nós podemos aprender também com a história de Esther, que era pecadora como nós também. Então, não cabe a nós jogarmos pedra, né, na postura que ela teve enquanto assimilando toda aquela cultura e usufruindo, né? Vejam que a postura dela foi completamente diferente de Daniel e dos amigos, né? Eles se recusaram a comer aquela alimentação. Eles, na realidade, convenceram a quem estava cuidando de que se eles comessem apenas vegetais, eles ficariam melhor do que aqueles jovens que estavam comendo a comida do rei. Então, eles resistiram àquela cultura. E eles também propuseram a deles: olha, vamos fazer um teste, vocês vão ver que nós vamos ficar mais fortes. Eles não assimilaram aquela cultura, né? Eles pagaram um preço por isso. Mas chegou no momento que Esther e Mordecai também tiveram que se identificar. Nós precisamos também lembrar disso sempre. Nós temos uma identidade. Nós somos de Cristo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui no exílio. A nossa situação não é diferente da situação de Esther. Então, todos os registros da Bíblia sobre homens e mulheres segundo o coração de Deus são registros de homens que também falharam, que também pecaram, porque todos nós somos pecadores. Mas o mais importante é que a história de Esther nos lembra daquele que se identificou conosco. Ele se identificou a tal ponto que ele veio como homem, sem perder a divindade, viveu entre nós, sentiu as nossas dores, morreu na cruz, mas venceu a morte para que nós fôssemos salvos. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Esther também chegou num ponto que ela se identificou com o povo de Deus, correu riscos, mas Jesus é aquele que se identificou de forma perfeita conosco. Ele viveu entre nós sem pecado,
sem pecar. Então, essa história também nos aponta para a história maior da redenção. Percebem que não tem um livro que nós estudamos que não aponta para a história maior? Esther faz parte da história maior. Não é Esther a maior aqui, a mais importante, mas sim a esse Deus que finalmente ela volta a reconhecer como seu Deus, identifica-se novamente como santa, separada pelo Senhor, para viver segundo os planos dele. E nós precisamos ter essa mesma ousadia. Lembra que eu disse que ela foi ousada a partir de um determinado ponto? Nós nos identificarmos como integrantes do povo de Deus no mundo e na cultura que nós estamos vivendo é um ato de ousadia. Mas Deus nos capacita, Deus dispensa graça sobre nós, para que nós possamos caminhar mais que vencedores, porque Ele venceu no nosso lugar. Então, que Deus possa nos abençoar. Exorto vocês a lerem esse livro, a tentarem se lembrar de todos os pontos que nós colocamos aqui e de encontrar outros pontos que se aplicam às nossas vidas e refletirem sobre 2 pontos. Qual é a vontade de Deus para a sua vida em tempos em que somos tentados a esconder nossa identidade? E certamente nós já passamos por isso, seja no trabalho, seja numa roda de amigos, seja na nossa própria família. Certamente, nós já fomos tentados a esconder a nossa identidade. Eu já fui. Principalmente no meio que eu transito. Mas Deus tem me dado graça. E tem sido misericordioso comigo. Como que você tem enfrentado essas situações? Se escondido? Não se identificando? Que Deus possa nos abençoar, meus amados, para que nós tenhamos coragem, ousadia, para identificarmos que o nosso Deus é o único, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único que é capaz de nos trazer salvação e vida eterna. Que Deus nos abençoe.